Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do Começando do Zero na Equioption. Eu sou o Jonathan e hoje nós vamos estar falando aí sobre candlesticks, ou a famosa vela, tá bom galera? E por que é tão importante nós temos o conhecimento sobre os padrões de candle? Porque eles dizem muito respeito no nosso tempo de operação, né? Então, para nós que vamos estar focando aqui em operações de 1 minuto, a leitura vela a vela, ela vai trazer algumas informações importantes para a gente, principalmente se ela estiver em zonas extremas de suporte e resistência, que vocês vão estar aprendendo na próxima aula, tá bom, galera? Mas essa leitura vela a vela aí, para quem opera em opções binárias, é muito importante ter um conhecimento, porque ela vai representar a maioria das operações, tá bom, galera? Então, o que são os candlesticks? Aqui nós temos uma figura, só pegar um laserzinho aqui para estar mostrando para vocês. Aqui nós temos um padrão aqui de candle, tá bom, galera? Ele tem vários formatos, mas aqui é só figurativo para estar explicando para vocês o que é cada coisa, tá bom? Essa parte mais gordinha aqui, galera, é o corpo, tá bom? O corpo, a parte cheia, chamada de corpo, representa o intervalo entre abertura e fechamento das negociações, tá bom? Então, o que acontece? A negociação ocorreu só nessa parte gordinha aqui da vela, tá bom? Enquanto a parte fina é chamada de sombra pavio, que representa os pontos extremos dos intervalos. Então, o pavio é essa parte mais fininha aqui. Ela pode ser chamada de sombra também, tá bom? Na literatura aí você vai ouvir bastante falar sobre sombra, tá bom? O pavio aqui é um nome mais popular, beleza, galera? Então, esse pavio pode ser superior e inferior. Em alguns casos também não aparece, tá bom? Mas o que representa esse pavio aqui? O pavio, por exemplo, se essa vela começou aqui, ela subiu, a negociação dela começou aqui, ela subiu, tocou lá em cima e sofreu uma leve retração ali por pressão oposta, né? E acabou fechando as negociações aqui embaixo, tá bom? O intervalo de tempo dos candlesticks pode ser medido em minutos, dias e meses, tá bom, galera? Nós vamos trabalhar sempre aqui em minutos, tá bom? Nós vamos operar em 1 minuto, mas nós vamos fazer análise em outros tempos gráficos em minutos também. Bom, então, como eu disse para vocês, os candlesticks são formados por preço de abertura e fechamento. Preço de abertura e fechamento, preço máximo e preço mínimo, tá bom? Então aqui, né, só reforçando o que eu disse anteriormente, né, aqui onde o preço, no caso dessa vela verde aqui, que é um call, ela começou aqui embaixo no preço mínimo, a abertura das negociações foi aqui, ela tocou lá em cima, ela foi no preço máximo, mas ela não conseguiu fechar no preço máximo, galera. Aí por vários fatores, tá bom? Que nós vamos entender nas próximas aulas. Aí ela sofreu uma leve retração aqui e acabou fechando aqui o preço, tá bom? E na vela de call também, que é essa vela de venda vermelha, né? É a mesma coisa, ela começou aqui no preço mínimo, ela foi iniciar as negociações um pouco abaixo, ela veio, tocou aqui embaixo, sofreu uma leve retração aí por força oposta, né? E acabou fechando as negociações um pouco acima, tá bom? E quando não tem nenhuma vela, o que quer dizer? Então, se um candlestick ou a vela que não deixa nenhum pavio, galera, é porque, como eu disse anteriormente para vocês aqui, ó, o preço de abertura, ó, o preço de abertura aqui e o preço mínimo, eles iniciaram no mesmo lugar, tá bom? Não teve essa diferença aqui, esse intervalo. Eles já começaram no mesmo lugar e o preço máximo e o preço de fechamento também fecharam no mesmo lugar. Por isso que ela não deixou nenhuma vela, tá bom? Ele iniciou as negociações no preço atual e fechou também no último segundo. Também as negociações fecharam no último segundo, tá bom? Então não deixando nenhum pavio. Isso representa para a gente uma força, ou uma força compradora ou uma força vendedora, tá bom? No gráfico nós vamos conseguir identificar melhor isso daqui. E o que isso daqui vai dizer para a gente aí dentro das operações, galera? Principalmente em zonas de extremidade, suporte e resistência, ela vai ser muito importante para nós identificarmos uma possível reversão de tendência, tá bom? Em casos aí de LTA e LTB, pode também ter um rompimento aí em suporte e resistência, né? Mas nós vamos saber identificar através dela se pode ser um falso rompimento, se pode ser um pullback, tá bom? Se ela vai buscar uma outra tendência, nós vamos aprender isso mais à frente. Mas o importante é nesse momento entender que quando ela não deixa nenhum pavio, é que é uma vela de força, tá bom? Então a força compradora ou vendedora está dominando naquele momento, tá bom? Então quanto maior a vela,
maior a pressão, tá bom? É proporcional. Galera, sombra ou pavio, como eu já disse anteriormente, é basicamente uma retração da mesma vela. Então isso daqui vai acontecer na mesma vela quando ela sofre aí uma pressão da parte oposta. Então aqui, que é uma vela de compra, né, ela sofreu aqui uma forte Galera, então vamos falar aqui sobre sombra e pavio, tá bom? Basicamente, o pavio ele aparece quando há uma rejeição de preço pela força oposta, né? No caso aqui, uma vela de cal que sofreu uma resistência aí da parte vendedora e acabou fechando mais embaixo. O que isso quer dizer pra gente? Ó, se um candlestick possui uma longa sombra superior e uma pequena inferior, ó, uma longa sombra superior e uma pequena inferior, não atente-se a cores aqui nesse momento, tá bom, galera? O padrão de candle, independente da cor. Então, significa que os compradores elevaram o preço, mas por alguma razão não o sustentaram. Então vieram os vendedores e derrubaram o preço próximo à sua abertura e fechamento. Então, galera, o que acontece? Ó, que os compradores, que é essa vela verde, ele buscou elevar o preço. Eles queriam um preço mais alto. Mas, aqui por alguma razão, os vendedores tiveram uma rejeição desse preço. Então, a negociação foi fechada mais abaixo. Tá bom? É muito importante você entender isso, porque isso aqui vai mostrar pra gente uma reversão de tendência, muitas das vezes. Esse padrão de candle aqui, nós já vamos falar sobre padrões altistas e baixistas, tá bom? Mas ele vai indicar, é um forte indicativo pra gente de uma possível reversão de tendência. É lógico que nós vamos avaliar aí também a micro tendência do gráfico e a macro tendência para entender o que o mercado vai buscar naquele momento, tá bom? As sombras superiores indicam o preço máximo do ativo, enquanto as sombras inferiores indicam o preço mínimo, que nós já falamos anteriormente. E no caso oposto aqui, galera, lembrando que esse daqui é um padrão mais comum em altas de gráfico, né, para nós fazermos entradas, tá bom? Não no meio do gráfico. E esse daqui é mais em fundos de gráfico. Aqui o que acontece? É o inverso daquele lá. Algo parecido acontece aqui ó, quando uma vela possui uma longa sombra inferior, ó, uma longa sombra inferior, e uma pequena sombra superior. Como eu falei, não atente-se a cores. Isso significa que os vendedores, colocando aqui uma suposição, tá bom, galera? Isso significa que os vendedores começaram a jogar o preço lá para baixo, mas não o mantiveram lá. Então vieram os compradores e elevaram o preço próximo à sua abertura e seu fechamento. Então o que acontece? A força vendedora tentou empurrar esse preço lá para baixo. A força compradora, com uma rejeição de preço aqui, forçou essas negociações a acabar mais em cima, tá bom? Então isso daqui independe da cor, galera. Isso daqui é importante para a gente entender o que o mercado está querendo buscar naquele momento. Então por isso que a leitura vela a vela também é muito importante, tá bom? Atente sempre a isso. Só um pouquinho, galera, tomar uma água aqui. Vamos falar agora de padrões de candles altistas. O que ele vai indicar para a gente? Os padrões de candle, galera, nada mais é do que uma forma de indicativo aí, né, de uma possível reversão de tendência a curto prazo ou a longo prazo, tá bom? Mas nesses casos aqui que eu vou falar para vocês, dos altistas, eles vão se formar sempre em fundos de gráficos. Tá bom? Então, se você quiser tirar um print disso daqui depois, né, e analisar junto com o gráfico, vocês vão ver que em fundos de gráfico é comum aparecer esses tipos de padrões, principalmente o martelo, galera, que foi o que nós falamos aqui, ó, na aula anterior, no slide anterior. Tá bom? Mas esses daqui também são outros, né? O que acontece? No fundo de gráfico, aqui, ó, se formos levar em exemplo um fundo de gráfico, a força vendedora veio perdendo força aqui, tá bom? E logo depois veio uma vela aqui que preencheu praticamente 2 vezes o tamanho dessa vela. Ela engolfou a vela anterior. No caso aqui, uma vela, né, de força vendedora, ela foi engolfada por uma vela compradora. Então isso mostra o que, galera? Um corpo grande, pavis pequenos, que foi mais ou menos quase 2 vezes o tamanho da vela anterior,
ela é um engolfo de alta, tá bom? Ela representa uma forte pressão aqui compradora para retomada da alta do preço do ativo, tá bom? E ele vai ser identificado sempre em fundos de gráficos, em zonas de retração de preço ou em zonas de LTA e LTB que nós vamos estar vendo mais à frente também. Outro padrão muito conhecido é o Estrela da Manhã. O Estrela da Manhã ele vai se dar também todos esses padrões que se vão dar em fundo de gráfico, tá bom? A nossa leitura e as nossas operações, para ser mais certeira, tem que ser em fundos de gráfico, que são candles altistas, tá bom? Então ele vai aparecer no fundo de gráfico tentando jogar o preço para cima. Aqui também vinha numa tendência aí de baixa do preço do ativo, tá bom? Você perceba aqui que nessa vela aqui ela já teve uma rejeição aí da parte compradora, essa vela aqui ela se formou e logo depois aqui num gap, o gap é esse intervalo. Perceba que essa vela aqui ela começou no final dessas aqui já foi o começo. Essa finalizou aqui e ela teve um gap, tá bom, galera? Esse gap aqui é um indicativo melhor aí para identificar esse padrão Estrela da Manhã. Ele tem que ter deixado uma rejeição aqui, não conseguiu passar dessa zona de rejeição. Perceba que esse candle ele é do mesmo tamanho desse pavio. Então, onde teve rejeição aqui, ele tentou buscar e não conseguiu passar disso. Aí ele já veio com um gap aqui, ó, corrigindo, ó, no fechamento das negociações aqui. Ele já começou no mesmo nível e subiu sem deixar nenhum pavio. Lembra que eu falei para vocês de força compradora, força vendedora? Nesse caso aqui, uma força compradora não deixou nenhum pavio e ela vai indicar uma tendência de alta, uma reversão de tendência. Então a gente poderia estar entrando no próximo candle aqui com o call. Aqui, galera, esse Trees Bottom aqui ele também vai se dar em fundos de gráfico. E como que nós vamos identificar isso daqui? Perceba que esse candle aqui, vendedor, ele veio, tentou tocar aqui embaixo, ó, no finalzinho do pavio aqui, mas sofreu uma rejeição aqui compradora e acabou fechando as negociações do ativo um pouquinho mais acima. Logo depois surgiu uma vela verde, galera, deixando o mesmo tamanho de pavio, tocando na mesma região e deixando, e ó, onde finalizou as negociações aqui, foi onde começou as outras, né? As negociações vendedoras, onde eles tentaram retomar a alta do valor do ativo. E ela começou aqui e terminou aqui sem deixar nenhuma vela. O mais importante aqui nesse padrão de candle é ela não deixar a vela aqui. Se for um pouquinho de vela, não tem problema. O importante é que ela seja menor que essa de baixo. Mas, se ela der por exemplo, se ela desse uma velinha aqui, um pavio aqui, deixasse um pavio, a gente poderia buscar um pouquinho mais abaixo aqui para próxima vela, tá bom? E o que vai mais aparecer nos gráficos, galera, nós vamos ver isso daí na hora que nós formos fazer análise em gráfico, é o martelo. O martelo aí, ele tem a leitura dele para fazer a operação vai se dar aí em fundos de gráfico, onde teve uma forte rejeição, galera, uma forte rejeição compradora, onde fechou essas negociações bem acima do preço almejado. Então veio essa vela aqui, por exemplo, era uma vela vendedora que foi tentar tocar aqui embaixo, não conseguiu e retomou o preço de alta, tá bom? Pode ser dessa forma, ou também ela pode começar na vela verde, também ter uma retração aí na mesma vela. Nós vamos entender isso no gráfico, tá bom? Mas o martelo ele vai se dar no fundo dos gráficos, tá bom, galera? Bom, aqui nós vamos falar sobre padrões de candles baixistas. Da mesma forma dos altistas, eles vai dar nos extremos do gráfico. Esses baixistas vão estar sempre no topo, tá bom, galera? Então os altistas se dão nos fundos do gráfico, onde ele tende a aumentar, a jogar o preço para cima de novo, e os baixistas vão se dar no topo dos gráficos, onde eles vão tentar jogar o preço para baixo, tá bom? O primeiro padrão aqui, esses que eu listei são os mais importantes, tá bom? O primeiro que eu coloquei para vocês também aqui é um engolfo, só que dessa vez é um engolfo de baixa, onde a vela verde aqui, uma vela compradora, foi totalmente engolfada aqui por uma vela vermelha, pressão vendedora, entendeu? Então isso daqui é um indicador forte para nós estarmos fazendo uma operação para a próxima vela de call, tá bom? É lógico que nós vamos avaliar aí também micro tendência e macro tendência, tanto no padrões de alto quanto padrões de baixo, tá bom, galera? Da mesma forma, galera, aqui o Estrela da Noite. Aqui eu fiz um padrãozinho um pouquinho diferente para vocês entenderem. O que acontece? Estava vindo aqui, provavelmente esse preço chegou
aqui em uma zona de resistência, que nós vamos entender na próxima aula, e ele começou a sofrer uma rejeição aqui, ó, pela parte vendedora, e apareceu essa vela vermelha aqui. É muito raro os casos que nós entramos assim, se ela deixar muito pavio, tá bom, galera? Mas em topos de gráfico, um padrão desse daqui a favor da tendência, ele com certeza vai retomar uma baixa, porque o preço de fechamento aqui ficou um pouquinho acima do preço de abertura das negociações desse candle anterior, tá bom? Então, ele é um indicativo aqui para nós entrarmos para a próxima vela com um call. Outro padrão muito importante, esse também é o Trees Top, diferente do Trees Bottom, ele vai aparecer aqui nos topos do gráfico, tá bom? A mesma coisa, vinha com uma pressão aqui compradora, certo? Houve uma rejeição aqui em cima pela parte vendedora, essa rejeição se manteve onde o candle veio finalizar as suas negociações aqui sem deixar nenhum pavio, galera. Então nós podemos entrar aqui com uma operação de call para a próxima vela a partir desse ponto aqui, ó, de call para baixo, beleza? Mas lembrando, tem que estar a favor da tendência. Nós vamos falar isso logo à frente. E também aqui o martelo invertido. Alguns gostam de falar estrela cadente, eu gosto de falar martelo invertido. Basicamente é a mesma coisa que ocorre lá nos padrões altistas, mas aqui ele vai estar ao contrário, tá bom? Ele vai estar de cabeça para baixo. Então é uma vela que sofreu uma forte rejeição aqui, galera, vendedora, tá bom? E o que acontece? A formação desse tipo de padrão em topos de gráfico vai indicar para a gente uma possível reversão, tá bom, galera? Então esse preço vai tender a desabar, tá bom? Então é um forte indicativo aí para a gente estar fazendo nossas operações. Galera, então estamos aqui no navegador, vocês vão procurar aí no TradeView, tá bom, galera? Então é esse primeiro site aqui, ó, depois do anúncio, TradeView, acompanha todos os mercados. Você pode dar um clique nele aí, você vai cair aqui na página principal, tá bom, galera? O TradeView é uma página aqui que você tem artigos, informações, notícias, tá bom? Você pode fazer operações através dele, mas não é comum, tá bom? Ele tem uma versão gratuita aí que é só você fazer um cadastro aqui, tá bom? E você pode ter acesso aí a artigos, gráficos, né, galera? Isso daqui é muito bom pra gente fazer análises, né, de outros tipos de mercado, se você for operar em outros ativos, tá bom? Mas nós vamos vir aqui, ó, no gráfico, isso aqui é o mais importante pra gente. Dê um clique aí, vocês vão chegar nessa tela aqui, ele vai ter algumas informações, bastante anúncio aqui, mas é que por ser a versão free, tá bom, galera? Até fala aqui, ó, você tem que ver o anúncio. Tá bom, galera? Então, aqui em cima, se você vir aqui, ó, você vai ter todos os tipos de mercado, ações, futuro, forex. Vocês podem vir aqui em forex, tá bom? Vocês vêm aqui, se tiver alguma coisa aqui em cima, vocês apagam antes de você vir aqui, ó. Daí vocês vão dar um clique em Forex e vocês podem escolher um ativo aqui que vocês às vezes já estão operando lá no mercado. Eu vou utilizar o EURUSD aqui, tá bom? O que ele mostra pra gente aqui? Eu vou colocar aqui até aqui, ó. Você pode colocar o tempo gráfico em 1 minuto, né? Para você fazer a análise em 1 minuto. E o que é legal aqui do TradeView, galera? Essas informações aqui, para vocês, no momento, não tem nenhuma importância, tá bom? Isso aqui são outros tipos de análise aí. Quem trabalha com análise de fluxo, né, e projeções aí vai ser mais interessante. Para a gente não tem tanta importância. Aqui em cima, ó, em indicadores, nós temos aqui indicadores que eu falei para vocês que ele vai estar falando, ó, por exemplo, aqui média móvel. Se você der um clique aqui, ó, na lupinha, ele vai abrir um artigo para você falando sobre médias móveis. Ele vai estar te ensinando aqui como você configurar. Então eu aconselho vocês a ler. Vocês vão entender como são calculadas as médias móveis, média móvel ponderada, exponencial, tá bom? E ele também ensina aqui, ó, como você vai fazer a leitura dele. São artigos, galera, muito detalhados. Então, se você quer ter conhecimento, ter sucesso dentro do mercado, saiba fazer uma leitura boa de gráfico. E esses indicadores aqui, eles vão te ajudar bastante também nas suas operações. É lógico que as nossas marcações são muito importantes no primeiro momento para vocês entenderem, mas conforme vocês forem evoluindo, eu aconselho vocês a estar abrindo aqui, ó, nós temos a todas aqueles indicadores que eu mostrei para você que tem na Options, tem aqui, galera, isso explicado, tá bom? Outra média móvel que eu gosto de usar bastante aqui é a bandas de Bollinger, tá bom? Que se você vir aqui na lupinha, ó, ele vai abrir um artigo falando sobre bandas de Bollinger, quem que inventou isso daqui, para que ela era usada, como que é feita a leitura dela, como você configurar ela, tá bom, galera? Ele fala aí
tudo isso para vocês. Então, eu aconselho a vocês a consumir esse material, um material gratuito, é só vocês fazerem um cadastro aí no TradeView, não tem cobrança nenhuma, tá bom, galera? Vocês vão estar tendo acesso a essas informações aqui, que são artigos, tá bom, galera? Que trazem mais credibilidade para o assunto. Então, você tendo um conhecimento, um embasamento, você fica muito mais confiante. Mas o importante para a gente aqui é o padrão de candles, tá bom? Como eu falei para vocês, galera, são vários padrões de candles, tá bom? Nós utilizamos alguns ali como principais, beleza? Só deixa eu tirar essas marcações que já estão feitas aqui, ó. Então, vem aqui indicadores, padrões de candle, tá bom, galera? E vamos, por exemplo, pegar aqui, ó, um engolfo, tá bom? Um engolfo de baixa. Lembra que eu falei para vocês do engolfo de baixa? Se não lembra, volta na aula aí. Olha, ele está mostrando para a gente que onde que apareceu os engolfos. Lembra que eu falei para vocês em topo de gráfico? Olha, ele está falando que isso aqui é um engolfo de baixa, tá bom? Ele vai, onde ele está mostrando esses balãozinhos aqui vermelhos, é onde teve o engolfo, tá bom? Então, nem sempre tá tão apurado assim, como eu falei para vocês, vocês vão analisar sempre em topos de gráfico, ó, por exemplo aqui, ó. Deixa eu trazer um pouquinho para cá. Ó, galera, em topos de gráfico. Veja aqui, ó. É lógico, nós não vamos aproveitar todas as oportunidades, ó, mas uma zona aqui de resistência, onde a vela vermelha engolfou, ó, galera, engolfou a anterior inteira e mais um pedaço da outra. Como é um gráfico de 1 minuto, ela tende a continuar. Então, se você tivesse pego, ó, uma operação aqui no fechamento, ela teria terminado um pouquinho abaixo, teria se dado um win, tá bom? Aí, da mesma forma, depois aconteceu aqui, só que o que acontece, galera? Como essa área aqui, ela já estava numa zona, já tinha tocado numa zona de resistência, ela veio testar aqui embaixo de novo, ela acabou rompendo, ó, tendo um falso rompimento ali, tá bom? Nas aulas de resistência e suporte nós vamos entender melhor isso. Então, você sempre vai aproveitar a primeira oportunidade. Aqui, ó, também, mais uma vez, nunca vai ser bonitinho o gráfico, tá bom, galera? A gente, na aula lá, apresenta uma forma mais fácil de entender, mas aqui no gráfico é totalmente diferente. Mas perceba o que ocorreu aqui, ó. Também uma zona de resistência, tá bom? Onde o preço veio tocar aqui e voltou a buscar uma nova tendência. Veio essa vela aqui já demonstrando uma rejeição de preço, os compradores tentaram elevar, não conseguiram, porque a vela verde aqui foi menor que a vermelha anterior, e depois veio uma vela grande vermelha, engolfou totalmente, galera. Ó, pra você ver, engolfou totalmente. Se entrou aqui na outra operação aqui com call, teria sido mais um win. Tá bom, galera? Então é muito importante vocês entenderem isso. Aqui também, se a gente observar aqui já aproveitando, ó, perceba o martelo. Uma zona aqui de resistência intermediária, tá bom? A resistência ela não se dá só em um local, tá bom, galera? O preço vai ter dificuldades aí, resistência, né? Vai passar por vários tipos de resistência, né? Que ocorreram lá atrás do gráfico em outros dias, tá bom? Então eu vou ensinar vocês a estar fazendo toda essa análise. Mas ela veio aqui com uma forte rejeição, depois entrou aqui, ó, numa operação para a próxima vela, em call, teria sido mais um win, tá bom, galera? O que é importante, galera? É lógico que a gente fala de padrões altistas e baixistas, em topo e em fundo de gráfico, mas dependendo da sua leitura e das suas marcações, você consegue notar que aqui, ó, é mais uma zona de resistência. É uma zona de resistência, tá bom? Aqui também em cima é uma zona de resistência, tá bom? E depois que ele rompe, ele vira uma zona de suporte. Vocês vão entender agora na próxima aula, tá bom? Mas basicamente o que eu queria mostrar para vocês é isso, né? Então vocês vêm aqui no TradeView, façam seu cadastro, leia os indicadores, veja todos os padrões de candle. Ele fala aqui um pouquinho de volume, eu não uso tanto volume assim, tá bom, galera, nas minhas operações, mas façam uma leitura, explorem isso daqui, galera, porque na verdade o que vai fazer você ter sucesso é o seu embasamento técnico, o seu embasamento teórico, tá bom, galera? A leitura do gráfico, ela, por mais que seja apurada, ela nunca vai respeitar 100%, tá bom? Não existe você fazer operações todos os dias sem tomar um loss, ou não tomar todos os dias, mas de vez em quando, tá bom? Então, se você tiver uma análise apurada de gráfico, se você der fazer uma operação que você não teve sucesso, você vai saber que através daquela leitura que você fez, ela vai tomar uma outra decisão. Então você já vai conseguir pensar rápido e fazer uma outra operação ganhadora, tá bom? Isso que é importante na análise técnica, tá bom, galera? Nessa aula foi isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, galera? Lembrando que esse conteúdo aqui é um conteúdo que eu estou passando para quem está iniciando, tá bom? E basicamente é o meu conhecimento dentro do mercado. Lembrando vocês que eu nunca fiz nenhum curso, tudo que eu aprendi foi na marra, tá bom, galera? Correndo atrás, assistindo vídeo, lendo artigos, tá bom? Então o que eu quero passar para vocês aqui
é uma estratégia operacional para vocês seguirem. Eu vou dar o ABC para vocês formarem, né, as frases. Então, eu vou dar todas as ferramentas para vocês montarem um operacional para vocês tá seguindo. É muito importante isso. Então, peço para vocês que deixem um like aí no vídeo, compartilha com um amigo, pode comentar, tá bom, galera? Eu vou estar respondendo todos os comentários aí. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Eu tô trazendo esse conteúdo para vocês aqui, não tô cobrando nada por isso, tá bom? A única coisa que eu peço para vocês é para deixar um like e ativar o sininho para as próximas aulas aí, você tá recebendo em primeira mão, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre suporte e resistência. Beleza, galera? Até a próxima aula. Tchau, tchau.